Fabiola, como é que a prática esportiva te ajudou a manter a mente equilibrada e uma saúde mental plena? Eu acho que com o esporte desde pequenininho você vai aprendendo a enfrentar muitas adversidades. E eu acho que isso vai ser um treinamento que você vai sabendo que alguma coisa, você vai ter um desafio ali pela frente. Então você vai, eu acho que até de uma forma natural, né? Tem competição que você perde, tem competição que acontece alguma coisa que não está, né, prevista. Eu lembro que teve alguma competição que eu nadei 400 medley, que é uma prova difícil, que arrebentou meu óculos antes de eu subir na baliza. Eu estava já na baliza, aí arrebentou, aí eu, amor, né, juiz, espera, vou pegar outro óculos. Aí tacaram o óculos da arquibancada da minha irmã, era um óculos que eu não estava acostumada a usar. Aí eu coloquei ele, né, deu a largada, só que ele saiu e voltou, cheio de água. E aí eu mergulhei, né, comecei a prova. Na hora que eu mergulhei, ele, né, ele saiu e voltou. Eu falei, cara, nadar 400 medley com um óculos cheio de água não vai dar certo. Eu parei parei. Eu fiz uma parada rápida na virada para tirar a água e continuar. E aí continuei e bati o recorde sul-americano. Olha, que incrível. Só que eu fui desclassificada, porque eu parei na virada e não pode parar na virada. Então, pra mim, foi uma coisa assim, foi um dos primeiros recordes sul-americanos que eu tinha batido. Foi assim, poxa, né, tipo... Então é uma diversidade que você tem que lidar com aquilo. Então eu acho que assim, né, o atleta de alto rendimento, ele está sempre exposto a alguma coisa tá acontecendo e aquilo lá, de uma certa forma, você tem que saber lidar, né? Você tem que ter aquele apoio emocional para você ir lidando com aquilo e entendendo, né, e que às vezes você ganha, às vezes você perde, que algumas coisas vão acontecer que também não está sob seu controle, e isso vai te deixando um pouco mais preparado para a vida. Perfeito. Então, acho que isso vai trazendo, de uma certa forma, uma saúde mental, né, um equilíbrio de entender que tá tudo bem, às vezes não tá tão bem, que tá tudo bem, às vezes, você falhar. Eu acho que é um processo que você vive, né? E você, eu acho que tem mais exposição a essas situações e te ajuda a treinar mais. Então, acho que você acaba ficando um pouco mais treinado para essas ocasiões. Por isso que acho que vai trazendo um pouco desse equilíbrio mental. E você também, como precisa de buscar alta performance, você vai buscando mais autoconhecimento. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu estou ficando nervoso, por que é? Eu vou me conhecer um pouco mais. Eu tinha essa busca. Se eu ficava nervosa, por que eu estava ficando tão nervosa? O que eu posso fazer para me ajudar? É o meu jeito? Eu sou muito emotiva? Como que eu fico menos sentimento e mais pensamento? Como eu equilibro isso? Então, acho que dessa busca também pela performance, você vai vendo que você tem esse lado mental que às vezes atrapalha muito. Então, eu preciso treinar ele. Sem dúvida. E eu acho que aí isso faz com que você tenha um pouco mais esse equilíbrio mental. Que bacana, né? Você dizer que não é só o desenvolvimento físico na prova, mas a cabeça também, o emocional. Fundamental, fundamental. O pessoal teve agora recentemente nas Olimpíadas de Paris, que né, agora foi em Paris, mas as Olimpíadas em si, as pessoas falam, é uma competição mental. Olimpíadas é mental. Você tem que estar muito bem mentalmente para encarar umas Olimpíadas, chegar numa final e você ter a tranquilidade que você não tem, né? Menos ansiedade. Menos ansiedade possível para nadar uma final olímpica é algo, ou enfim, as eliminatórias, qualquer, né? É realmente a competição. Porque é tudo muito grandioso, a cada 4 anos, é a maior competição do mundo. Então, os atletas falam, as Olimpíadas, ela é mental. Eu diria que, às vezes, essa parte ela é mais importante do que a física em si. Incrível. Né? Henrique, agora, né, conta do seu ponto de vista, né, profissional, como você acha que o esporte pode contribuir para o desenvolvimento mental, emocional e social? É incrível que a gente não tenha combinado algumas coisas. Mas você estava falando de superação de alguns momentos que você vai atingindo coisas que você não consegue, perde, ganha, etc. A gente chama em psicologia de resiliência. O atleta, para ser um vencedor, ele tem que ser resiliente. E na vida também é a mesma coisa. Quem acredita que a vida é fácil, está muito enganado. Nós temos muitos desafios. Pode não ser uma Olimpíada, como você fez, pode não ser um 400 medley, como você falou, mas tem muitos desafios. O atleta tem essa vantagem. Como ele já sabe que ele, às vezes, perde mais do que ganha, ele sabe que ele tem que treinar muito, que ele tem que se esforçar, que ele tem que passar por cima de tudo aquilo que ele já sofreu. Então, ele aprende a lidar com a perda
vida muito mais fácil do que outras pessoas. E eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar, porque a gente tem visto pesquisas que a geração Z, que são as pessoas nascidas depois de 95, não tem resiliência. Elas querem tudo para ontem e não tem uma flexibilidade à frustração. Então talvez o esporte pode ser o caminho que a gente consiga mudar as pessoas para entender. Se você quiser ser alguém na vida, se quiser se superar, você tem que ser resiliente. Eu concordo muito com isso. Acho que até assim, o esporte, ele não precisa ser de alto rendimento, né? Qualquer esporte que você coloque para você fazer em termos de objetivos, né? Um esporte master, até hoje eu estou inserida nesse movimento master, você vê as pessoas querendo ainda com 60 anos, 70 anos, 80 anos, querendo se desenvolver e outras pessoas ao redor também tentando apoiar, porque às vezes as pessoas passam por alguns momentos mais difíceis na vida mesmo. Então acho que independente de ser um esporte, porque às vezes quando a gente fala esporte, acha que é algo profissional, e não é. Né? As crianças principalmente, eu acho que as crianças que fazem esse tipo de esporte independente, não precisa ser natação, mas qualquer esporte que tenha competição, né? Porque eu acho que não é só ter uma atividade física, mas é algo onde você esteja, de uma certa forma, tendo essa exposição, né, a essa probabilidade de fracasso, de vitória. As crianças passar por isso, eu acho fundamental, acho que traz, assim, ajuda a criar valores, criar essa resiliência que hoje é fundamental nos dias de hoje para realmente entender, né, às vezes, essas comparações até, né, acho que no mundo de hoje tem tantas comparações, né, de eu isso, ou eu aquilo, ou tantos... Né? Isso não é, tipo assim, o mais importante, que às vezes as crianças só se baseiam em algumas coisas nesse sentido. Ou as pessoas também, de uma maneira geral, porque eu não tenho tanto like, eu não sou importante. Né? Então, eu acho que no meu caso também, eu só queria dar uma mensagem, né, final, a gente não colocar o valor nas coisas que a gente faz. Eu mudei muito a chave de como eu enfrentava né, meus fracassos, digamos assim, ou, né, quando não ia tão bem quanto eu gostaria, quando eu entendi que a Fabiola pessoa era mais importante que a Fabiola nadadora. Não é o que a Fabiola faz que importa, é quem a Fabiola é. Eu, antes de ser uma nadadora, sou uma pessoa e tenho o meu valor. Então, independente de eu estar na seleção brasileira ou não, eu tenho um valor. É óbvio que você quer estar lá porque, né, você está se propondo por aquele objetivo. Mas se você também não foi, tudo bem, você não perde o seu valor por causa disso. Então, entender o nosso valor, eu falo assim, que nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. Perfeito isso. Então, eu acho que é um ponto assim, importante da gente entender que não é só aquilo que a gente faz, a gente tem um valor independente do que a gente faz. Sem dúvida. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, Henrique, acho que foi um papo muito gostoso, espero que vocês também aproveitem e vamos cuidar da nossa saúde mental nesse Setembro Amarelo.